Olá, eu sou Fábio Azevedo e no Quem Decide de hoje vamos conhecer um pouco mais Juliano César, o empreendedor de longa trajetória à frente das empresas Fassolto, JC, Três Marias e Itaim Patrimoniais. O Grupo Fassolto já foi destaque na revista Isto é Dinheiro, consolidando-se como uma referência no mercado. Ele acredita que empreender é negociar e fazer amigos, uma forma de construir relacionamentos sólidos e oportunidades duradouras. Mas como é que essa filosofia é aplicada no dia a dia? Ficou curioso? Você vai descobrir isso agora no Quem Decide. E aqui está ele, Juliano César. Que satisfação, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E quero começar perguntando o seguinte, negociar e fazer amigos, como é que isso reflete no seu dia a dia e na sua carreira como empreendedor? Falando da sua pergunta, negociar e fazer amigos para nós é muito mais do que uma frase, é uma inspiração de vida e é uma autocobrança diária. Então, todas as vezes que a gente se defronta com uma situação, uma decisão, a gente sempre se questiona, tanto eu quanto os nossos colaboradores diretos, os familiares que têm outros ramos de atividade, aquilo ali está contribuindo para fortalecer essa imagem criada por seu Raimundo Juliano de negociar e fazer amigos. É o nosso mantra, é o nosso desafio e, como a gente estava dizendo anteriormente, é o nosso propósito. Qual é o impacto de ter esse propósito simples e claro? Porque penso que negociar e fazer amigos é alguma coisa que não precisa muito se explicar pela expressão em si, né? Mas na prática, como é que isso impacta na cultura? Eu acredito que, por ser simples, ele é profundo, né? Sim. Porque se você for analisar essas duas palavras de uma maneira bem... É simples, mas não é fácil, né? Isso. Além de não ser fácil, tem um efeito muito grande, porque a palavra negociar, ela denota um esforço. Sem dúvida. Não é algo muito fácil. Sim, sem Fazer uma entrevista é muito mais fácil. Sem dúvida. Mas negociar é algo que exige esforço, exige preparação, Sim. exige convencimento. Sim. Agora, negociar e fazer amigos exige difícil. um esforço muito maior, porque amizade é muito mais do que você conhecer. A amizade, ela, se você for analisar a palavra, ela tende a ser duradoura, permanente, benéfica para ambas as partes. Sim. Se isso tudo não estiver junto, não é amizade. Perfeito. Então, esse propósito da organização, negociar e fazer amigos, ele é daqueles propósitos que tem um elevado nível de dificuldade, porque para mim o propósito ele tem que ser simples, mas ele tem que ser difícil, porque o propósito é o que nos leva a cada dia tentar fazer melhor do que nós estávamos fazendo. Isso é muito interessante. O Leonardo da Vinci tem uma frase que ele diz que o ápice do complexo é o simples, né? Você conseguir simplificar alguma coisa significa que você está chegando, não. Porque complicar é fácil. Gente, para complicar tudo é muito fácil, né? E tem outra coisa também, na matriz de relacionamento existe relações competitivas, né? O ganha-perde e existe o ganha-ganha. O ganha-ganha eu tenho que lidar exatamente com aquela, né, o meio termo, como é que atende aos dois. E para fazer isso tem que superar a objeção. E para superar a objeção, se a gente for amigo, eu consigo ouvir sua objeção, né? Porque diz de cada 10, 7 pessoas não reclamam, só 3 pessoas de cada 10 reclamam. Então, e quando eu falo reclamar, muitas vezes a pessoa fala, não, então deixa para lá, ou então ela quer ganhar e você perder. E assim, o ganha-ganha é a sustentabilidade, né? Tanto que a gente fala de uma história de 43 anos de empreendedorismo, a gente fala de uma série de coisas que aprendeu e colocar isso na prática, porque senão dá para sobreviver no mercado só no ganha-perde? Sobrevive, só não se sabe se sobrevive a longo prazo, né? Porque principalmente no mundo atual, a velocidade da mudança é muito intensa.
Sim. O mundo sempre mudou, mas o que nós podemos dizer dos dias atuais é que a velocidade da mudança acelerou muito. Sim. Então, quando você fala de 43 anos, eu tenho que corrigir e dizer que não são 43, são 90, porque sem dúvida. Em 2020, seu Raimundo Juliano já colocou no livro dele 80 anos Sim. negociando e fazendo amigos. Justo. E Justíssimo. eu preciso esclarecer Justíssimo. um ponto muito interessante. Por que que o livro de seu Raimundo Juliano se chama 80 anos negociando e fazendo amigos? Que o normal no livro seria negociar e fazer amigos. É porque ele tentou deixar pronto nesse livro que ele fez aos 87 anos, que mesmo aos 88 anos ele continuava negociando. Não é algo que ficou, que parou. Sim. É algo que continua negociando e fazendo amigos. Essa é a conotação que ele tentou deixar como um exemplo, tanto para nós que tivemos a dádiva de Deus de ter convivido com ele, como para as outras pessoas que, através dessa obra que ele fez em conjunto com uma sobrinha, o pensamento e as lições do que é negociar e fazer amigos. Maravilhoso, perfeito. Juliano, fala um pouquinho de como é essa diversidade, porque uma coisa é você trabalhar ou ter uma empresa, só um segmento, mas quando você começa a diversificar, como vocês têm tantas empresas em várias áreas diferentes, como é que é? Porque cada empresa tem o seu negócio, tem o seu know-how. Como é lidar com todas essas empresas? Como é que é buscar coesão disso? Existe um sentido econômico da diversificação. Exato. É o sentido econômico. Certo. E existe também o sentido de você, mais uma vez, se desafiar. Você pode ser, no nosso caso específico, a família começou como distribuidor da Antártica. No mercado você tinha duas marcas de cerveja, Antártica e Brahma, e meu pai criou desde 1970 a distribuidora da Antártica, que chamava-se na época Disberge, distribuidora de bebidas Raimundo Juliano. Ele, como todo empreendedor, porque nós somos sucessores, o empreendedor é ele. Sim. Ele sempre foi um homem seguro, prudente, mas irrequieto. Então, essa vontade de diversificar, de alcançar outros patamares, vem da nossa herança. Juliano, me diga uma coisa, quando nessa trajetória sua, você falou dessas mudanças e realmente existe a mudança do comportamento do consumidor, existe tecnologia, mas até por essa questão geracional, o que mudou da negociação da época de seu pai, de Raimundo Juliano, para hoje? O que mudou na forma de fazer negócio? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, oficialmente com uns 14 anos de carteira assinada, mas comecei a trabalhar, comecei a frequentar antes, eu sinceramente eu não vejo muita mudança. Okay. O que eu vejo são modelos ou formas de negócio. Sim. Há pouco tempo atrás eu li uma entrevista que uma grande multinacional estava utilizando fortemente a comunicação com os clientes através do WhatsApp, porque o WhatsApp humaniza Sim. o contato. Sim. Então, aquelas pessoas que pregaram que o contato seria desumanizado, parece que erraram. Você entra hoje nas melhores plataformas de venda digital, você tem lá um assistente virtual com imagem de uma pessoa. Então, eu acho que as coisas elas não acabam, elas se transformam. O grande perigo é a gente querer que as coisas sejam hoje como foram quando eu comecei a trabalhar em 1980 aproximadamente. Não, as coisas serão diferentes. Sim. Mas os conceitos básicos da venda, do peso do relacionamento,
da proposta de valor. Isso, na minha opinião, não importa o método, cada ferramenta, cada método vai ter suas vantagens e desvantagens. No início da sua carreira como empreendedor, aquele momento que você falou, me encontrei, estou no lugar certo. E um momento, que pode ser qualquer momento, que você respirou fundo e falou, cara, será que é isso? Sabe, lidou com algum, porque quem está assistindo às vezes pensa, maravilhoso, é super fácil. Não, eu quero ser empresário, eu quero ser o Juliano César, porque tudo é fácil, ele senta e as coisas todas estão resolvidas e não sabe os bastidores, como é que funciona. Aquele momento que você pode dizer que é o momento de eu me encontrei, eu tive um funcionário que virou meu amigo, que nos deixou recentemente, que ele dizia o seguinte: ninguém gosta do que não conhece. Então, esse momento eu me encontrei vai vir muito do tempo e da dedicação que você dá àquela atividade. Perfeito. Quer seja uma pessoa que resolveu colocar uma cafeteria, quer seja um profissional médico, você tem, para você achar que você se encontrou, você precisa se deixar apaixonar por aquilo. Esse é o momento que você se encontra. E o outro momento, aquele momento que você diz o seguinte: eita, estou num barco furado, que é o outro momento que você fez a provocação. Sim. Esse é aquele momento em que você precisa do oposto. Você precisa ter muita fé e muita persistência, porque aquele momento que você pode achar que é uma barreira intransponível, ele pode ser simplesmente uma visão, não seja de fato uma barreira intransponível. Então, o momento oposto ao eu me encontrei é aquele momento que você não pode se desesperar ou se fragilizar com as dificuldades e tentar enxergar dentro daquele cenário que você está vendo de dificuldade, qual é a oportunidade que tem para você. Acabamos de falar de comércio eletrônico. Sim. E você pode dizer o seguinte: bom, Lojão Fassoto, é uma empresa de atacarejo que tem uma loja em Sergipe. Comércio digital é uma ameaça ou uma oportunidade? Eu tenho só uma loja, as outras empresas têm várias lojas. O comércio digital, ele pode ser uma ameaça, Sim. porque hoje qualquer pessoa vai numa grande marketplace e compra qualquer coisa. Exato. Mas ele também pode ser uma oportunidade de nossa empresa, uma empresa local, chegar onde ela não chegaria por não ter a loja física. Perfeito. Então, eu estou dando esse exemplo bem simplório para dizer o seguinte: no momento de uma dificuldade, a primeira coisa que eu sugiro a quem está nos ouvindo é muita fé, muita confiança. Óbvio que muita preparação, muita prudência, essa coisa toda, mas também enxergar nas dificuldades as oportunidades, e que a gente pode traduzir isso numa palavra chamada perseverança. Vocês entenderam porque a nossa expectativa da entrevista, né, do nosso Juliano César aqui, né? Eu me lembro que há quase 10 anos atrás eu perguntei, ele fez uma pergunta que foi assim, me lembro até hoje. Falei, se não fosse empreendedor, lembra? Se não fosse empreendedor, qual o caminho? Para onde você iria? Ele seria professor. E aí você vê os exemplos, a calma. Qual é o papel? Porque, veja, nem toda empresa, e aí a gente está falando, tivemos Raimundo, seu pai, agora você conduz e tem pessoas de várias gerações, tem essa turma nova chegando. O papel do mentor, o papel da liderança. Qual é o maior papel hoje que você enfrenta como líder, como alguém que gosta de esclarecer, de ensinar? Como é que é ser o mentor dessa nova geração, de uma empresa de tantos anos, e qual é o seu maior desafio hoje na liderança? Que é liderar pelo exemplo. Porque as palavras, muitas vezes
algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. Umas pessoas são mais envolventes, outras mais introspectivas. Sim. Mas o exemplo ele fica. Mas o que vai marcar cada pessoa que você tem contato é o exemplo, é seu comportamento. Seu comportamento é um comportamento ético, seu comportamento é um comportamento justo. Isso é o que vai marcar e é isso que a gente espontaneamente tenta fazer com todos os nossos colaboradores para que eles também façam isso com o círculo de relacionamento deles. Porque quem faz a imagem da empresa não sou eu, não foi seu Raimundo Juliano. Nós podemos contribuir, porque nós temos um patrimônio. Quando a família lança uma marca de água mineral, faz bem, já fazendo o merchan, como nós temos um patrimônio, nós vamos no rótulo e botamos Grupo Raimundo Juliano. Sim. Mas o vendedor que vai fazer a venda daquele produto, quer seja da Fassoto, quer seja da água, é quem vai fazer a diferença naquele momento. A imagem vem, a imagem fortalece, mas quem fecha negócio é aquele momento. Algumas pessoas chamam do momento mágico, né? Sim. O momento mágico Exato. é que faz a diferença. E muitas vezes quando você vem de uma marca conceituada, de uma vida de sucesso, como foi a vida de seu Raimundo Juliano, a aspiração e a expectativa do cliente Sim. é muito maior. Sem porque dúvida. eles, não, mas peraí, era assim. Opa! Então, Sem dúvida. isso a gente tenta transmitir todo dia. Isso nos dá uma certeza de que o time ele está impregnado por esse propósito. Sem e dúvida. isso eu acredito que nos fortalece. E funciona muito dentro daquela equação, né? Que satisfação é expectativa menos percepção, né? Exatamente. E aí quando o cliente ele tem aquela visão, olha, eu espero muito e de repente não vem, e aí você tem que lidar com no momento mágico, no momento normal, no momento trágico, e as empresas esquecem que se eu não cuido bem do meu colaborador, se eu não tenho esse propósito, jamais ele vai cuidar tão bem do meu cliente, porque isso é uma relação, né? É o exemplo, né? Exato. Ou seja, se você não cuida bem de um relacionamento entre poucos, Sim. como é que você quer que aquilo seja Não vai. entre muitos? Não vai. Não tem como. Então, é uma troca, né? Sim. Lembra que eu te pedi para você fazer um teste que você respondeu lá, que é o de comportamento empreendedor. E aí o pessoal que lhe conhece agora vai estar, porque eu vou lhe fazer a pergunta qual que você acredita que é o resultado que saiu? Foi o seu principal comportamento empreendedor. Aí quem está assistindo em casa conhece o Juliano, fala, eu acho que é tal coisa, tal. Fica todo mundo até no corte, isso é maravilhoso pro corte, que eu vou botar, você sabe qual é? A gente, vai pro corte e fica todo mundo, nossa, eu conheço. E todo mundo, nossa, com toda a história, quem não conhece Juliano hoje, né, no meio empreendedor de Sergipe. E eu quero lhe fazer essa pergunta. Dentre os comportamentos empreendedores, qual que você acredita que saiu das respostas que você deu, que foi o principal? Eu quase que fico sem dormir ontem de noite, coisa que não é normal, né? Porque o meu chá de cidreira, o chá adormecer e o capim santo sagrado. É sagrado, eu dormi. Eu preenchi aquilo ali e fiquei com aquela frustração quando você responde perfil de investidor de banco. Sim. Que resultado foi que deu? Eu não vi o resultado. Exatamente. Então, vai saber aqui. Você agora aqui vem e me faz uma pergunta dessa. Depois que você preencheu... Exato. É sua expectativa, assim. Você acredita que, dentre as suas competências principais, você analisando qual seria? Você acredita que está mais focado em comportamentos gerais? A buscar informação, correr risco calculado, ao comprometimento? O que você... Dá um chute. Pelas respostas que eu fiz com a maior sinceridade possível, eu acho que o resultado que poderia dar ali é de uma pessoa que
sabe que não é o melhor, mas tenta trabalhar para se desenvolver. Se eu fosse resumir numa pequena frase, o que eu tentei expressar ali naquelas respostas são: bom, eu sei que eu não sou o melhor, mas eu garanto que eu estou me esforçando para melhorar, porque eu gosto muito de uma frase que, por sinal, tem num vinho que se chama É o Inimigo, que tem à venda no façoto.com, e eu sugiro, que é um vinho de excelente qualidade, um vinho argentino de excelente qualidade, É o Inimigo. E no verso, no contrarótulo, ele tem uma frase que, ao longo da sua vida, a única batalha que você precisa vencer é a batalha contra você mesmo, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Não é isso que está escrito, não, porque eu não sei transcrever, mas a frase que tem nesse... É por isso que o vinho se chama É o Inimigo. O único inimigo que você tem na vida é você mesmo. Exato. Inimigo no sentido de você querer superar. Sim. Então, o resumo do que eu acho que eu tentei expressar naquele formulário foi esse. Se errei, faz parte. Não tem acertar e errar nesse ponto. Tem um momento, que às vezes aquelas são competências, é um momento de vida, de maturidade, de tudo. Mas a resposta, primeiro que foi super honesto, e até pela própria resposta, e sim, uma coisa que eu acho gigante é a sua simplicidade, sua simplicidade, sua humildade. Eu acho isso fantástico, com toda a bagagem, com toda a experiência que você tem. E a primeira que saiu foi essa aqui. E aí eu te pergunto, olha, estabelecimento de metas. Aí ele diz o seguinte: estabelecimento de metas, definir metas claras, específicas e desafiadoras. Dividir objetivos maiores em metas menores e alcançáveis. Reavaliar e ajustar metas conforme necessário. E duas empataram também, que é exigência de qualidade e eficiência. Alguém que está buscando a melhoria e logo diz: eu não sou o melhor e quero ser o melhor. Está tudo linkado nisso, que é buscar constantemente melhorar processos, produtos e serviços, atender ou superar as expectativas dos clientes, está aí do propósito, estabelecer padrões de excelência. E empatou com esse aqui, busca de informações, que é busca de informações relevantes para tomadas de decisões. Como você falou aqui na entrevista, prudência, amigo. Você vai empreender, prudência. Busque informação relevante. Consultar especialistas, clientes ou fontes confiáveis. Estar atualizado sobre o mercado e tendências. Lhe pergunto, você consegue trazer alguma evidência, alguma situação, alguma coisa que comprove essas, ou que traz para a gente isso aqui? Como é que isso influencia teu comportamento empreendedor? Exigência de qualidade, qual é a outra? Busca de informação e estabelecimento de metas. O que eu posso dizer é que essas três coisas elas estão intimamente ligadas, né? Ou seja, você não vai nunca conseguir ter qualidade se você não medir. E para você medir, você precisa ter metas. Sim. E você precisa de informações, ou seja, de conhecimento, para você poder melhorar a qualidade e a eficiência. O que eu posso dar de exemplo é que nossa empresa é uma empresa de tamanho médio para o estado de Sergipe, mas de tamanho pequeno para o segmento que ela está inserida. E nós procuramos ter, ao longo dos anos, tudo que a gente pode adaptar de melhor a nível de gestão. Desde uma consultoria da Fundação Dom Cabral. Recentemente nós fizemos uma nova imersão com a consultoria Midi Falcone, do famoso professor Vicente Falcone. Ele tem uma divisão para atender empresas de tamanho médio. Até modelos de gestão, como organograma, como uma evolução que nós estamos tentando fazer, implantar na empresa, de deixar de ter simplesmente um RH para ter uma pessoa que cuida de desenvolvimento humano e organizacional, Perfeito. DHO. Eu estou dando esses exemplos, não é vangloriando, não. Simplesmente porque você me pediu exemplos práticos claro. Que tivessem correlação com essas competências. Sim, estabelecer metas, nós aprendemos isso muito com Fundação Dom Cabral e reforçamos agora com
com Midi Falcone. Exigência de qualidade e eficiência. O exemplo que eu posso dar é você transformar um RH, Sim. recursos humanos, em desenvolvimento humano e organizacional, porque daí você vem processos, avaliação, programa de desenvolvimento individual e busca de informações. É meio que o óbvio. Você só, na hora que você fala que uma empresa local se capacitou na Fundação Dom Cabral, é porque ela está buscando informações. Então, estabelecer metas, exigência de qualidade e eficiência e a busca de informações, você foi muito feliz em escolher essas 3 diretrizes, porque, na minha opinião, elas se sustentam como se fosse um tripé. Sem dúvida. A qualidade e a eficiência está aqui em cima e isso tem que ser suportado por estabelecimento de metas e pela busca de informações. Então, você foi muito feliz nessa sua didática. Sim, eu só vou fazer uma parte, porque suas respostas levaram elas. Eu não escolhi. Mas a didática, a metodologia é sua, sim. E eu tenho que transmitir que isso é um tripé. Perfeito. Você não pode ter qualidade e eficiência se você não buscar informação e não estabelecer metas. Sem dúvida. Então, eu acho que foi muito... Sim, está muito alinhado. Muito né? alinhado. Muito coerente. E agora chegamos ao momento do programa que eu vou te fazer perguntas rápidas e você me responde com o que vier na mente, do jeito que você quiser responder. Primeira pergunta é: qual foi a melhor decisão que você teve como empreendedor e qual decisão você não tomaria novamente? A melhor decisão que a gente teve como empreendedor foi ser empreendedor. Você pediu respostas rápidas. Perfeito. Ótimo. E a decisão que eu nunca tomaria novamente, eu posso dizer o seguinte, que é aquela decisão que eu deixei de tomar. Porque a decisão, ela tem um momento. Você não pode dizer que aquela decisão foi ruim. Ela foi umas circunstâncias. Agora, a decisão que você não toma, isso pode realmente trazer consequências ruins. Eu não estou aqui pregando que as pessoas saiam tomando decisão a qualquer momento. Sem dúvida. Mas o que eu posso transmitir para quem está nos ouvindo é: não tenha medo de tomar decisões. Toda decisão está inserida nela um componente de dúvida, de incerteza. Mas a pior decisão é a decisão que você não toma. Exato. Porque não tomar decisão acaba sendo uma decisão. É uma decisão. Por isso que eu tentei responder sua pergunta com uma brincadeira dizendo o seguinte: a pior decisão é aquela decisão que você não toma, até porque se eu fosse parar agora para pensar quantas decisões erradas eu tomei, a gente não ia acabar esse programa hoje. E faz parte, justamente esse é o... Até no livro do Michael Jordan ele fala, né? Arremessei 300 mil, perdi 90% e por isso eu sou um vencedor, né? E por isso que eu era o cara que estava ali pronto, se preparar. Agora, o problema não é o erro, é o que você aprendeu, o que você faz com ele, né? É o treinamento, é a persistência. Exatamente. Juliano, imagina a situação. Você está olhando para um espelho e de repente aparece aquele Juliano lá do começo, que começou toda a carreira empreendedora. Você consegue falar com ele alguns segundos para dizer alguma coisa para aquele Juliano que está lá no início. O que você falaria para ele? O que eu diria a esse Juliano lá de trás era o seguinte: aproveite cada momento que você tiver na sua vida, coloque toda a sua energia. Nunca faça nada, como a gente diz na gíria, meia boca. Em alguns momentos a gente é levado a não entrar profundamente num tema, eu estou fazendo uma correlação com a outra pergunta do qual era a pior decisão. Nunca deixe de tomar uma iniciativa porque você não
quer tomar uma iniciativa, porque como você muito bem colocou, ali você está tomando uma iniciativa. Então, o que eu posso dizer é isso. Não se preocupe se aquela decisão é certa ou errada. Toda decisão é uma decisão. Então, o que eu diria ao Juliano lá atrás é esse. Sempre tome uma decisão, tenha um posicionamento. Lógico que calcado em decisões, em diálogo, em amadurecimento, mas sempre tome uma decisão. Tem aquela frase do Drucker que ele fala que se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, né? Exatamente. Porque às vezes o próprio empreendedor, ou o próprio gestor, ou você que está vendo no seu trabalho, às vezes você fala, cara, vou fazer de qualquer jeito, porque eu não estou ganhando para isso, qualquer que seja o motivo, mas é a sua história profissional, é a sua imagem, é essa história que você vai se orgulhar e dela que você vai colher os frutos, né, na sua vida. Não vale a pena simplesmente fazer por qualquer que seja o motivo. Fazer bem feito, como você acabou de falar. Pô, não faz de qualquer jeito, não faz meia boca, né? Faz e dá o seu melhor que as coisas vão acontecer. Queria te fazer uma pergunta. Você me mandou seu livro, a gente está com os livros todos. O próximo livro de Juliano César, contando toda essa bagagem, porque a gente precisa partilhar. Você sabe que a responsabilidade chega num nível que a gente tem que partilhar, ainda mais com essa alma de professor que está aqui do meu lado. Que título conta a sua história empreendedora? Na verdade, eu não fiz um livro, né? Uhum. Ao longo do tempo, já que ninguém me quis me contratar como professor, eu me autocontratei. O currículo não era muito atrativo, então eu não consegui uma vaga de professor. Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi começar a ensinar aquelas pessoas que não podiam me demitir, que eram os meus funcionários. Então, não sei de onde foi que surgiu esse nome, não lembro mais como foi que surgiu o nome de Cultura Empresarial. Essa história desse nome Cultura Empresarial, eu devo ter copiado de alguém, com certeza absoluta, porque eu sou o cara que mais gosta de copiar as coisas dos outros. E eu comecei a fazer pequenas reflexões ou pequenos resumos. Na verdade, no início eram muito mais resumos do que reflexões. Sim. De alguma coisa que eu lia e que eu queria transmitir para alguém. Como eu não tinha para transmitir, para quem transmitir, não tinha essa profusão de redes sociais que tem hoje, essa coisa toda, verdade. Eu digo, bom, vou transmitir para meus funcionários. Mas eu quero dar um conselho para você que quer ser empreendedor, você que está assumindo uma liderança. O exemplo está aqui do lado. Você vê quantos anos, você vê a simplicidade, a humildade. Tem tanta gente que chega, tem muita gente da geração nova que vai, em 3 meses não me promoveram, ou como? Não, cara, simplicidade. Segundo, continue aprendendo. Você vê que todo dia tudo muda, a gente precisa acompanhar, é mudança tecnológica, é mudança de gestão. Agora, não importa quanto você saiba, quantos livros você lê, a forma de fazer negócios e fazer amigos continua, as relações continuam. Então, essas soft skills, essas competências comportamentais mais básicas, olha, tempo de seu Raimundo, olha, isso não vai mudar. A tecnologia está aí avançando e a gente tem muito que aprender. Nosso tempo passou, voou, e eu vou falar para você, eu quero que você compartilhe esse vídeo, essa entrevista com alguém que quer empreender, com alguém que está no mundo dos negócios, com estudante de administração, com quem quer refletir. Às vezes a gente vê as empresas e olha que é legal, quero ser um empreendedor, quero ser um empresário, mas tem muito estudo, tem muita dedicação, tem muita métrica, vocês viram nessa entrevista. E só agradecer. Então curta, compartilhe, ative o sininho. Juliano, muito, muito, muito obrigado. Foi muito bom revê-lo. A gente há quase 10 anos fez aquela nossa primeira entrevista. Professor, é sempre uma honra ter você aqui. Queria que você deixasse a última mensagem para todo mundo que está nos assistindo aqui no Quem Decide. Eu que agradeço e peço desculpas a quem estiver nos assistindo pela informalidade que eu trato dos temas. Esse é o meu jeito de ser.
nada pensado, nada preparado e tudo com muita autenticidade. Eu brinco com o pessoal o seguinte: se eu errar em algum momento, você pode ter certeza que eu errei de bom coração. Então, minhas desculpas a quem não está assistindo, que muitas vezes pode estar esperando uma coisa mais estruturada, mais intelectualizada do que o que foi. Até pela gentileza de estar reencontrando aqui, após 10 anos, esse grande amigo que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, pela capacidade que ele tem de simplificar o que muitas vezes parece ser difícil. Então, um abraço a todos e estejam junto conosco nesse propósito de empreender e de galgar o seu crescimento por suas próprias iniciativas. Eu vou aproveitar só essa fala de Juliano, deixando uma frase que é muito importante. Você vê pedindo desculpa, mas as pessoas são de verdade. É isso que a gente faz relacionamento, é esse contato. Por isso que eu digo para muitos clientes meus, eu sempre falo, contrate caráter e treine habilidades. Qualquer um pode aprender a questão técnica, mas valores humanos, isso é um diferencial. E se você tem um colaborador assim na tua empresa, segura e treina. Vai por mim, você vai dar muito bem. Gente, muito obrigado, Juliano. Olha, lembre-se de novo, curta, compartilhe. Amanhã tem um programa da tia mais querida do Brasil, da tia Jaque, e continua acompanhando a programação aqui no portal Quando Acontece. A gente se vê no próximo numa super, mega, ultra entrevista aqui no Quem Decide. Até lá!